Bom dia, educando, tudo bom? Vamos lá, gente. Agora vamos praticar o conhecimento, tá? Há umas questões objetivas no livro didático que nós vamos estar fazendo uma leitura com vocês agora e tentando elucidar para vocês responderem com clareza. Claro, você aí em casa você tem a facilidade de pedir o auxílio dos seus pais, tá bom? Então é a página 40, 41 e 42 e 43. Bem fácil. Vamos fazer a leitura, tá? Vamos ler questão a questão, alternativas, explicar o máximo que der para você responder com facilidade em casa, tá? Vamos lá. Questão 1. É o rei Dom João II, querendo descobrir as Índias Orientais, mandou diversos navios pela costa da África e a reconhecerem esta navegação, os quais, havendo já achado as ilhas do Cabo Verde e a ilha de São Tomé, correndo a costa, viram o rio Zaires e tiveram ali boa prática com aquela gente e a souberam corteses e amoráveis. Depois despediu para o mesmo efeito outros navios a buscar este comércio de Congo, os quais, vendo livre o trato e o proveito e a gente amigável, deixaram lá alguns portugueses para aprender a língua e negociarem com elas, entre os quais ficou também o padre de missa. Tá? Relação do Reino do Congo e as serras circunvizinhas. Tá? Um texto de Filipe e Duarte Lopes. Aí tem outra enunciada aqui, outro textinho. Em 1493, os portugueses chegaram à foz do rio Zaire, entrando em contato com o poderoso Reino do Congo. Tratava-se de um reino forte e estruturado, dividindo em várias províncias, incluindo diversos povos. Leia a seguinte afirmativa sobre o Reino do Congo e em seguida marque a alternativa correta. Tá? Vamos lá. 1. O Reino do Congo se localizava na região conhecida hoje como África Centro-Ocidental, incluindo uma área ao norte de Angola e uma parte dos países que se chamam Congo atualmente. O território do Reino do Congo foi ampliado no século XV por meio de alianças matrimoniais e guerras de conquista. 3. A expansão muçulmana alcançou o Congo no século XV e este se tornou o primeiro reino africano islamizado ao sul do Equador. No Reino do Congo se comerciava objetos de bronze e marfim antes da chegada dos portugueses. Agora você tem que ler essas seguintes alternativas e ver qual que está certa falando a relação do Reino do Congo. Isso não está em vídeo aula não, que foi apresentado para vocês presencialmente, tá? No Reino do Congo. Daí tá lá A, B, C, D, E. Daí tem a opção, qual que estão corretas? 1, 2 e 3 na A. Na B, 2, 3 e 4. Na C, 1, 2 e 4. Na D, 1, 3 e 4. Ou E, todas as alternativas estão corretas. Senhores, eu vou descartar já a E. Não estão todas corretas, tá? Só li as enunciadas, não estão todas corretas. Então, tá entre A e D, você vai procurar a resposta certa e vai assinalar, ok? Vamos lá. 2. Aqui, a câmera tá aqui, aqui. Referindo-se à expansão marítima no século XV e XVIII, o poeta português Fernando Pessoa escreveu em 1922, no poema Padrão. Vamos ler o poema. E ao imenso e possível oceano ensinam essas quinas, que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Fernando Pessoa, poema Esotéricos.
Nesses versos identificamos uma comparação entre dois processos históricos. É correto afirmar que o poema compara. Vamos lá, tá? E vamos explicar o poema primeiro, tá? Tá falando de dois processos de imperialismo, dois processos de domínio de uma civilização sobre o mundo, sobre os demais povos. Tá falando sobre o processo do imperialismo grego, imperialismo romano e imperialismo marítimo português, que foi o, né, português e Espanha depois foram os maiores conquistadores aí nesse período, no século XV e XVI, tá, senhores? Vamos lá, agora você vai ver qual que está correta, A, B, C, D, qual é a correta afirmação. O sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica, né, que estou falando grego e romano, a navegação oceânica tornou possível aos portugueses graças ao tráfico de escravos para as suas colônias, enquanto gregos e romanos utilizavam servos presos à terra. Não estou falando nada de escravidão aqui, tá? Pode descartar essa aí. Aí não vou falar depois. É a última que eu vou dar dica, tá, senhores? B. O alcance da expansão marítima portuguesa na Idade Moderna aos processos de colonização da Antiguidade Clássica, enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico. C. A localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos, as cidades-estados gregas e depois o Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa, ao passo que Portugal fundou colônias da costa do norte da África. D. A duração dos impérios antigos e modernos, enquanto o domínio de gregos e romanos sobre os mares teve um fim com as guerras do Peloponeso e Púnicas, respectivamente. Portugal figurou como a maior potência marítima até a independência de suas colônias. Vamos lá. 3. Senhores, isso é uma pergunta do Fundação Getúlio Vargas. Vamos ler. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram Ceuta, no mar do norte do continente, dando início à exploração de uma costa ocidental. Deixa eu pegar aqui uma água. Bom, vamos lá. Acerca da África, na época da chegada dos portugueses em Ceuta, é correto afirmar que... Vamos lá. Nesse continente havia a presença de alguns estados organizados como o Reino do Congo e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista ou escravista. B. Assim como em boa parte da Europa, praticava-se a exploração do trabalho servil que, com a presença europeia, transformou-se em trabalho escravo. Senhores, no livro didático de vocês tem palavras que estão grifadas aí no livro, tá com um marcador aí amarelo, tá? Não significa que seja a resposta certa, tá? Atente a isso. Você aí, né, meio preguiçoso, não quer ler a questão, você marca qualquer uma. Não, leia a questão que você vai, se você entende o enunciado, você vai encontrar rapidamente a resposta. A partir de agora eu vou ler os enunciados para ficar mais fácil, até quase 4. A identidade negra não surge da tomada da consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e dos seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos.
tá? É uma história, considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil, tá? Um texto de Munanga. Em relação ao assunto tratado, o texto é correto afirmar que a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desses continentes. A existência do lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolver esse continente. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Essa tá fácil, tá? Muito fácil. VUNESP 5. Vamos lá. Vou tampar isso aí. No extremo leste da Indonésia, na parte oriental de uma ilha, situa-se um dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa, o Timor-Leste, cuja autonomia só recentemente foi assegurada graças à importância presença da força da ONU. A existência de um país de língua portuguesa nessa região deve-se... O que deve-se isso, senhores? Tá? Que eventos aconteceram? Expansão comercial aconteceu, marítima. Em que séculos? Que séculos que aconteceu isso, senhores? Houve o 15? Houve o 16? Isso! Então é só prestar atenção nas aulas anteriores e ver que está muito fácil. Por que temos língua portuguesa nesse país, no Timor-Leste? Quem que foi lá e colonizou esses países? Certo? 6. Outra pergunta do Getúlio Vargas. Quando Diogo Cão chegou em 1483, era um reino relativamente forte e estruturado, cuja formação data possivelmente do final do século XIV. Povoado por grupos bantus, abrangia grande extensão da África centro-ocidental. Estou falando de um país aqui, senhores. E qual país está falando? E compunha-se de diversas províncias. Quem tem a língua banto? Grupo banto. Algumas delas eram administradas por membros de linguagens que detinham os cargos de chefia há muitas gerações. Outras províncias eram governadas por chefes escolhidos pelo rei dentre a nobreza. Os chefes locais eram os encarregados de coletar os impostos devido ao rei, além de recolherem para si parte do excedente da produção. A existência de um excedente agrícola era possível graças à apropriação do trabalho escravo. Certo? Então vamos lá. Qual país está falando? Refere-se ao Egito, Daomé, Congo, Cabo Verde ou Moçambique? Está muito fácil, muito fácil. 7. Segundo Alexandre de Freitas, vamos lá. A globalização caracteriza-se, portanto, pela expansão dos fluxos de informação. Isso é segundo o historiador Alexandre Freitas, quando permite que... hoje nós vivemos uma globalização porque... vamos ver o nosso exemplo, é o coronavírus. Chegou lá na China, nós estamos aqui lá é a Ásia e nós estamos aqui no continente americano, América do Sul. Chegou para nós. A informação que já estava lá, uma morte, tantas mortes, né? Antes de chegar até nós, a informação chegou primeiro. Que atinge todos os países, afetando empresas, indivíduos e movimentos sociais. Tá? Pela aceleração das transações econômicas. Deixa eu passar a moto, passou a moto. Envolvendo mercadorias, capitais e aplicações financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais. E pela crescente difusão de valores políticos
e morais em escala universal. Tá? Vamos lá. Com base na definição acima e nos estudos sobre globalização, é correto afirmar que o autor não leva em consideração a internet, tecnologia para a construção dos computadores no processo da globalização. Nada a ver. A segunda definição de Freitas, a globalização se restringe aos eventos em escala internacional. A globalização, por sua natureza planetária, é um duro golpe contra a expansão religiosa. Há autores que consideram a expansão marítima no século XVI como o primeiro ato na história do processo de globalização. E, por suas carências políticas, sociais e financeiras, os países pobres não participam do processo da globalização. 8. É a última também. Tá fácil, muito fácil responder. O fragmento textual seguinte se refere a uma característica das sociedades africanas em épocas anteriores à expansão marítima e comercial europeia. A forma como uma sociedade organiza a distribuição dos bens que produz ou adquire revela muito do caráter dessa sociedade, de seus valores, usos e costumes. No caso das sociedades da linguagem da África Negra, todo o sistema social estava baseado nas esferas reciprocidade e da distribuição, como forma de garantir a coesão social do grupo. Os velhos guardam a experiência e o conhecimento dos costumes. Assim, não era uma sociedade dirigida pelos mais produtivos e dinâmicos, como na lógica capitalista, e sim pelos que guardavam a tradição e o saber mágico. Tá? É uma história africana, é narrada pela história oral, tradição. Então, a historicidade da África, ela é muito pautada na história oral. Tá? Grupo, ancestrais, ancestralidade, tudo baseado nisso. Então a história da África, a partir de 2004, foi obrigatória, né, nas escolas públicas. O ensino da história da África se tornou-se obrigatório em 2010. Então, senhores, só que não tinha documentos. Era história oral. Era que os seus anciões contavam para os seus os chefes de tribos, anciões, que guardavam a tradição e contava para o jovem guerreiro, e ele levava a tradição a seguir. Vamos lá. Ao estabelecer uma comparação entre a organização social expressa no fragmento acima e as sociedades africanas exploradas pelos europeus na época das grandes navegações, é correto afirmar a organização da sociedade de linguagem sofreu mudanças a partir da generalização do comércio escravista promovida por interesses mercantilistas na África. Então, senhores, tá muito fácil, tá? O questionário. Eu sei que eu li todas as questões para elucidar, para ajudar você aí. Mas está nas aulas anteriores, estamos focando mais no Congo, mais na relação aí, não está os vídeos anteriores sobre Índia, China, Japão, não está envolvendo aí, está envolvendo questões sobre o Congo e a experiência do europeu com o Novo Mundo, tá? Especificamente a África. Então, senhores, boa resposta, tire foto e mande para mim, tá bom? No e-mail. Até a próxima.